Prepare-se, porque o capítulo 22 de Mateus é um verdadeiro campo de batalha de ideias. Não é só uma leitura, sabe? É uma série de emboscadas, um drama de alta tensão, onde cada pergunta é uma armadilha e cada resposta é uma reviravolta. Vamos mergulhar nessa sequência de confrontos que só vai ficando mais e mais intensa. E o mais curioso é como tudo começa. Antes de qualquer briga direta, o capítulo nos apresenta uma história, uma parábola. Jesus não começa com um argumento, mas sim contando sobre uma festa de casamento real. E olha, essa história não é só um aquecimento, não. Ela prepara o terreno para tudo o que vem depois, gerando em torno de 3 pontos: um convite, a rejeição e as consequências das nossas escolhas. Tenta imaginar a cena. Um rei, autoridade máxima, organiza o evento mais importante da vida do filho dele e manda os convidados. A expectativa, claro, é de honra, de celebração, mas a resposta que ele recebe, nossa, é de cair o queixo. Os convidados, justamente aqueles que deveriam se sentir os mais importantes, simplesmente dizem não. Eles não querem ir. E a rejeição não para por aí. Ela piora, e muito. Não é um simples, obrigado, mas não vai dar. Alguns convidados tratam com total indiferença, mais preocupados com seus negócios, suas fazendas. Mas outros reagem com uma violência brutal, agredindo e até matando os mensageiros. A recusa vira uma rebelião declarada. A reação do rei é imediata e, olha, bem severa. A fúria dele resulta na destruição dos assassinos e numa virada de chave total nos planos da festa. Se a elite não vem, a festa não vai ser cancelada de jeito nenhum. Pelo contrário, o convite é aberto para todo mundo. Os servos são enviados para as ruas para convidar qualquer um que encontrarem, bons e maus, sem distinção. E o salão, claro, fica lotado. E aqui vem a reviravolta da parábola, um detalhe que muda tudo. Mesmo com o convite aberto para geral, existe uma condição. O rei encontra um homem sem a roupa apropriada. A pergunta, amigo, como você entrou aqui sem a roupa de festa, fica no ar, sem resposta. A consequência é drástica. Ele é amarrado e jogado na escuridão lá fora. Isso mostra uma coisa, né? O convite pode ser de graça, mas ele exige uma resposta, uma transformação de quem aceita. E essa frase fecha a parábola e ecoa pelo resto do capítulo. Muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. É uma declaração forte, que serve de gancho para os desafios que vêm logo em seguida. Ela deixa aquela pulga atrás da orelha. O que será que diferencia os muitos convidados dos poucos escolhidos? Com essa tensão no ar, o palco está montado para o primeiro confronto direto. E aí vem a primeira armadilha, com um alvo puramente político. Depois da parábola, os oponentes de Jesus sacaram que só com historinha não ia dar. Eles precisavam de uma declaração que pudesse ser usada contra ele com as autoridades. Então eles preparam o cenário para uma pergunta que, na cabeça deles, não tinha a resposta certa. O mais maluco aqui é a aliança que se forma. Pensa só. Fariseus, que eram nacionalistas religiosos, e os herodianos, que apoiavam Roma, eles se odiavam, mas contra um inimigo em comum, eles se unem. A estratégia era forçar Jesus a tomar um lado que o condenaria, ou com o povo ou com o Império Romano. A pergunta é uma obra de arte da malícia. Se ele dissesse sim, é contra a lei, pronto, era um rebelde contra Roma. Se dissesse não, pode pagar, ele decepcionaria o povo judeu, que viu o imposto como um símbolo de opressão. Qualquer resposta, sim ou não, parecia uma sentença. Eles achavam que tinham ele na mão. E esta é, sem dúvida, uma das respostas mais geniais da história. Jesus não escolhe um lado, ele transcende a armadilha. Ao pedir uma moeda e mostrar a imagem do imperador nela, ele reconhece que existe uma obrigação com o governo. Mas, ao adicionar "e deem a Deus o que é de Deus", ele redefine o jogo todo. Ele estabelece que existem 2 domínios, o terreno e o divino, e lembra a todo mundo que a lealdade final é sempre a Deus. Pensa no impacto disso. Essa frase sozinha gerou séculos de debate sobre a relação entre igreja e Estado. É uma resposta que ecoa até hoje. A multidão fica impressionada e os oponentes, por enquanto, ficam calados. A primeira tentativa falhou. Mas mal deu tempo de respirar e já vem outro grupo. Dessa vez, a arma não é a política, é a lógica. Eles apresentam um quebra-cabeça teológico, todo elaborado para ridicularizar uma crença fundamental. Para a gente entender a maldade da pergunta, é preciso saber quem eram os saduceus. Eles eram a elite, os sacerdotes, e uma das principais crenças deles era que não existia ressurreição nem vida após a morte. Para eles, a vida acabava ali, no túmulo, fim de papo.
Então a pergunta deles não era curiosidade, era puro deboche para mostrar o quão absurda a ideia de ressurreição parecia para eles. Eles usam uma lei antiga, a do levirato, e levam ela a um extremo completamente hipotético. Uma mulher que se casa com 7 irmãos, um depois do outro. A pergunta então é, e aí, na ressurreição, com quem ela fica? A intenção era óbvia, criar uma situação tão bizarra que todo mundo risse da ideia de ressurreição. De novo, Jesus se recusa a morder a isca. Ele não tenta resolver o probleminha lógico deles. Ele desmonta a base do argumento. Primeiro, ele diz que eles estão pensando na ressurreição do jeito errado, que lá as relações são diferentes, as pessoas serão como os anjos. E depois vem um golpe de mestre. Ele usa as próprias escrituras que os saduceus aceitavam contra eles. Ao citar Deus se declarando o Deus de Abraão, ele argumenta que Deus é um Deus de gente viva e não morta. Logo, Abraão, Isaque e Jacó têm que estar vivos. É um nocaute lógico e teológico, e a multidão, de novo, fica de boca aberta. Com as armadilhas política e lógica desarmadas, os fariseus se juntam para uma última tentativa. Dessa vez, o ataque é no campo da lei, vindo de um especialista. O objetivo era testar o conhecimento de Jesus e, quem sabe, fazê-lo dizer algo que pudesse ser considerado heresia. Essa pergunta é mais sutil. A lei judaica tinha centenas de mandamentos, e os rabinos viviam discutindo qual era o mais importante. Pedir para ele escolher um era tipo pedir para um físico resumir todo o universo em uma única frase. Qualquer escolha que ele fizesse poderia ser contestada. Era um teste de conhecimento e de sabedoria. Mas em vez de cair na cilada e escolher um só mandamento, Jesus faz algo brilhante. Ele dá uma resposta em 2 partes que não se separam. Ele não só escolhe um mandamento, ele revela o princípio que une toda a lei. Então, o pulo do gato é este. Jesus cita 2 passagens. A primeira, lá de Deuteronômio, define a nossa relação com Deus. Amor total. A segunda, de Levítico, define a relação com as outras pessoas. Amar o próximo como a si mesmo. E ele finaliza dizendo que toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Ele não só responde à pergunta, ele entrega o mapa para entender tudo. É uma síntese genial que deixa o especialista sem ter o que dizer. Que clareza incrível! E agora, a gente chega no clímax do capítulo. Depois de responder com paciência a 3 armadilhas, uma atrás da outra, política, lógica e legal, a dinâmica muda. Completamente. Aquele que era o alvo das perguntas se torna o perguntador. O jogo virou. Após sobreviver a essa sabatina, Jesus aproveita que os fariseus estavam ali reunidos e toma a iniciativa. Ele não faz isso para humilhar, mas para desafiar a base do entendimento que eles tinham. Agora é ele quem faz as perguntas. Ele começa com uma pergunta que, para eles, era café com leite. Resposta na ponta da língua. De quem o Messias é descendente? Eles respondem na hora, com toda a confiança, de Davi. Essa era a crença padrão, o básico da teologia da época. Ele estabelece esse ponto em comum antes de lançar o paradoxo. E aqui vem o checkmate. Jesus cita o Salmo 110, um texto que eles mesmos diziam ser de Davi. E nesse salmo, Davi se refere ao Messias não como seu filho, mas como meu Senhor. A pergunta de Jesus cria um nó na cabeça deles. Como pode Davi chamar seu próprio descendente de Senhor? Se o Messias é só um descendente humano, essa frase não faz o menor sentido. A pergunta sugere que a identidade do Messias é muito mais complexa do que eles imaginavam. É simplesmente brilhante. E o resultado? Silêncio. Um silêncio total, ensurdecedor. Eles, os mestres das Escrituras, ficam sem resposta. A pergunta de Jesus expôs um buraco no entendimento deles. E o texto diz que, daquele dia em diante, eles perderam a coragem de questioná-lo. A série de desafios não termina com a derrota de Jesus, mas com o silêncio completo dos seus adversários. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Durante todo esse capítulo, a gente assistiu a uma batalha de mentes. Os oponentes de Jesus achavam que a sabedoria era criar a armadilha perfeita. Mas no final, foi uma única pergunta que revelou a verdadeira profundidade. Isso faz a gente pensar. O que define a sabedoria de verdade? É ter todas as respostas prontas na ponta da língua? Ou é ter a visão para fazer a pergunta certa, aquela que muda completamente o jogo?